E olha, um funcionário demitido de uma empresa foi morto depois de discutir com o segurança. Ele foi até o local para cobrar uma dívida trabalhista. Veja como tudo aconteceu. O crime foi nesta fábrica de caixas de papelão em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. No fim do ano passado, a empresa, em dificuldades financeiras, mandou 30 funcionários embora sem indenização. Entre eles a vítima, Ademar Ferreira Júnior, de 46 anos. Ademar esteve aqui para tentar negociar direitos trabalhistas. Esperou muitas horas e chegou a ser recebido por diretores da empresa. Mas lá dentro, acabou morto a tiros por um segurança. Ele subiu lá em cima, na sala do dono da empresa, foi lá conversar com ele. O assassino ainda não se apresentou. Segundo a polícia, ele tem um histórico de violência. Ele efetuou um disparo semana passada dentro da empresa, um disparo de arma de fogo. Os outros funcionários demitidos estão com medo de cobrar os direitos trabalhistas depois da morte do colega. O que vem na nossa cabeça no momento é que já aconteceu isso exatamente para que as outras pessoas se calem e não corram mais atrás daquilo que é de direito delas. A polícia descartou a participação dos donos da empresa no crime. Ainda no estado de Goiás, preso em Goiânia, o suspeito de participar de um arrastão em uma lanchonete. Um policial civil morreu na tentativa de evitar a ação dos assaltantes. Na delegacia, o suspeito parecia bastante assustado. Veja. Nas imagens de dentro do pit dog, os clientes se jogam debaixo das mesas por causa do tiroteio. Um dos assaltantes passa correndo, atirando. Um dos tiros quase pega na cabeça de um cliente. É possível ver até a fumaça. O assaltante é Igor Henrique Menezes Barreto, de 20 anos, que nessa outra gravação aparece fugindo. Foi nesse dia que o policial civil Oscar Sharif morreu logo depois de tentar impedir o arrastão que os 3 jovens queriam praticar. Nas imagens, não é possível ver a mesa em que ele estava, mas foi apurado que tudo indica que foi Robert Henrique Pereira que atirou no policial. Ele ficou ferido no confronto e também morreu. O outro comparsa é um menor de 16 anos que durante o confronto levou um tiro no pé. Mesmo assim, conseguiu roubar um carro e só foi detido no hospital, mas ainda faltava prender Igor. Com base no depoimento do menor, os policiais descobriram que ele estava numa casa de recuperação na região metropolitana de Goiânia, tentando se esconder. Igor foi apresentado na sede da Secretaria de Segurança Pública. Chegou tremendo e com uma cara de aterrorizado. Um homem foi preso suspeito de clonar cartões em lojas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele trabalhava na manutenção das maquininhas, usava identidade falsa e já tinha passagem pela polícia. O criminoso usava a função que tinha em uma empresa de manutenção de máquinas de cartão para conseguir informações privilegiadas dos clientes de bancos. A empresa terceirizada era responsável pelos aparelhos dos comércios que ficam no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quando os lojistas tinham algum problema e solicitavam um técnico, era Eduardo responsável por fazer o atendimento. Mas quando a máquina era trocada, um chip de celular e uma bateria de GPS eram colocados no novo aparelho. Todos os clientes que passavam o cartão tinham as informações confidenciais como a senha do banco enviadas automaticamente para o celular do golpista. A polícia investiga agora um outro crime cometido por Eduardo, falsidade ideológica. Isso porque ele teria usado o documento do cunhado para conseguir o emprego e esconder o fato de já ter sido preso por roubo e formação de quadrilha no ano de 2010, quando trabalhava em uma outra empresa de manutenção de máquinas. 12 máquinas, 7 celulares, 150 chips e um notebook foram encontrados com o criminoso. No computador, um número impressionante de dados de cartões já clonados, mais de 70 mil. Quem tem sendo investigado é essa empresa terceirizada, que está na nossa mira também, porque eles mandam para um estabelecimento aqui honesto, que está trabalhando aqui no aeroporto, mandam uma pessoa dessa que está clonando os cartões. Realmente impressionante. Olha, só nesse verão, que ainda está na metade, 20 pessoas morreram vítimas das enchentes em São Paulo. Basta o tempo fechar e a população entra em desespero.
A cada verão, a cada chuva forte, as cenas se repetem. E o drama de quem vive em São Paulo também. Ao lado da rodovia, cheia de carros enguiçados, o córrego se transformou numa armadilha. Um perigo que dá medo só de olhar. Na frente das casas, o turbilhão vem do córrego que se confunde com a própria rua. A poucos metros, o inevitável, o carro coberto pela água. Prejuízos que se espalham pela capital e pelas outras cidades da região metropolitana. No meio do caminho tinha um alagamento e a viagem parou por aí. E quem tentou seguir foi vencido pela água. Precisou ser resgatado. E nessa hora, falta solidariedade até para quem está no mesmo barco. Os prejuízos materiais são incalculáveis e para muitas famílias as perdas são irreparáveis. Ontem mostramos no Jornal da Record o resgate de uma família. Pai, mãe e a filha de 10 anos. A mulher não conseguiu sair a tempo do carro que foi parar dentro do rio. Ela se afogou e foi retirada pelos bombeiros com a ajuda dos moradores. Foi reanimada e levada para o hospital, mas não resistiu. Foi assim, como mostra o vídeo gravado por uma testemunha, que o carro foi parar dentro do córrego. A correnteza assustou o caminhoneiro, que recuou, mas o furgão não. No ponto mais forte da correnteza, o veículo começa a ser arrastado. E não há mais o que fazer. Ele desaparece, levando Lindalva, Bernardo e a pequena Vitória. Lindalva voltava do trabalho. Bernardo e a filha tinham acabado de buscá-la na estação de trem. Estavam quase chegando em casa quando foram surpreendidos pela chuva forte. O córrego não tem proteção alguma. A Defesa Civil contabiliza todos os anos o número de pessoas que perdem a vida vítimas de enchentes. O período vai de 1º de dezembro a 31 de março. No verão passado foram 21 mortes. Neste, que ainda tem 40 dias para terminar, já são 20 mortos. Enfrentar a inundação é colocar a própria vida e a de outras pessoas em risco, porque nem sempre é possível saber onde está o perigo. Existem pontos que podem, por exemplo, bueiros abrir por causa da pressão da água. Ela não vê na rua quando está andando a pé. Ela pode cair dentro desse bueiro. Se possível, faça outro caminho. Não fique nesses locais de enchente, porque eles são muito perigosos. Olha, por falar em perigo, uma motorista sobreviveu a um acidente assustador no interior de São Paulo. Veja como ficou o carro depois de ser esmagado por um caminhão carregado com madeira. A imagem é impressionante. Uma montanha de 35 toneladas de madeira em cima de um carro popular. Mal dá para ver o veículo, que ficou esmagado pelo peso em uma estrada de Itu, interior de São Paulo. Dentro, uma mulher pedia por socorro. Fala que é a Jennifer. Fala que é a Jennifer. A carreta não suportou o peso num trecho de subida. O motorista tentou parar no acostamento, mas as toras acabaram tombando do caminhão. Começava então um resgate dramático que parecia impossível. Após 1 hora de muito trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, o inacreditável aconteceu. A Jennifer conseguiu sair ilesa de tudo isso. Do carro só sobrou esta chave, mas ela ganhou uma nova chance da vida. A calma de Jennifer impressionou. Apesar do estrago, ela teve apenas arranhões. A oficial de cartório é casada e tem 2 filhos. A família temeu pelo pior ao ver o estado do carro. Quase fiquei viúvo, mas graças a Deus está tudo bem, ela está bem e a vida continua. Depois da experiência, Jennifer diz que aprendeu a dar valor ao que realmente importa. Olha, quem acompanha apenas as imagens impressionantes desse grave acidente não acredita que seja possível que ninguém tenha saído ferido. Tinha apenas uma ocupante no carro, a Jennifer, que está aqui conosco ao vivo para contar todos os detalhes desse susto, contar como tudo aconteceu, como é a sensação realmente de nascer de novo, literalmente. Jennifer, bom dia. Muito obrigado por estar conosco aqui no Hoje em Dia.
Conta pra gente desde o início, você estava atrás desse caminhão, tentou ultrapassar, como é que aconteceu o acidente? Não, eu estava subindo a SP-79. Essa é a rodovia do Açúcar? Não, não é. É a que dá, eu ia pegar um trecho que dá acesso à rodovia do Açúcar. Certo, isso é em Itu? Sim. Próximo de Itu? Certo, ok. E eu vi o caminhão de madeira, eu não gosto de caminhão de madeira, já tenho medo, né? Falei, eu vou ficar a uma certa distância do caminhão. Ok. E fiquei uma distância de um ônibus entre eu e o caminhão. Certo. Quando chegou na subida, eu vi que ele estava voltando. E eu comecei a dar ré, só que ele voltou muito rápido. E os carros que estavam atrás, acho que tinham vários carros atrás de mim. Um começou a buzinar e não deu espaço mais para eu voltar. E eu fui até onde deu. Na hora que eu vi que o caminhão ia tombar, eu agachei e falei, seja o que Deus quiser. E graças a Deus estou aqui. Se você não tivesse agachado nesse momento, provavelmente você não estaria hoje aqui para Teria contar essa história, não é isso? Teria me E a partir do momento em que toda essa madeira, todo esse peso caiu sobre o carro, esmagou o carro, como nós acompanhamos nas imagens, qual foi a sua reação? O que você conseguia se mexer, se mover, para, por exemplo, pegar um celular, chamar um socorro? Nem isso você conseguiu? Não, o celular estava no banco do passageiro. E quem que acionou o resgate? Foi o motorista do caminhão? Não. Foi uma moça que estava lá de fora, Cristiana, acho que é o nome dela. E ela falou, você quer que ligue para alguém? Eu estou ligando para o bombeiro, mas você quer que ligue para mais alguém? Ela que acionou o bombeiro. E você pediu para ligar para o seu marido? Para alguém assim? Sim, pedi para ligar para o meu marido para avisá-lo, né? E você tem mais ou menos ideia de quanto tempo se passou? Porque nesse momento bate um desespero muito grande, evidente. Eu acredito que você estava muito preocupada. Eu, se fosse comigo, acho que eu não teria noção do tempo. Mas você tem mais ou menos ideia de quanto tempo se passou até que o resgate chegasse? O resgate chegou muito rápido, só que a viatura que chegou não tinha eles não sabiam a gravidade do acidente. Eles não tinham todo o equipamento no veículo. Então, tive que esperar mais dois carros chegarem com tudo para poder... A Ana Hickman quer fazer uma pergunta, mas antes disso, deixa eu te fazer uma outra. Você é calma, assim, sempre? Você estava calma naquele momento, como você está aqui agora? Não sou calma. Não, porque você está muito tranquila. Mas no momento eu estava bem calma. Falei, não adianta ficar nervosa, desesperada, que não vai ajudar em nada, né? Ok. Vai só atrapalhar. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. E a minha pergunta é a seguinte, quando você estava ali dentro, quando tudo aconteceu, o que passou na sua cabeça até o resgate chegar? Esse período de mais de 1 hora que você ficou ali embaixo de toda esta madeira, mais de 35 toneladas, o que passava na tua cabeça? Sair logo dali e encontrar com os meus filhos. É a única coisa que me passava pela cabeça. A gente acompanhou pelas imagens, nós tínhamos muitos homens do Corpo de Bombeiros ali, não é? E a gente percebeu que eles praticamente invadiram ali também, correndo também o risco, o mesmo que você estava. O que eles diziam para você naquele momento para tentar te tranquilizar, enquanto eles estavam trabalhando na tentativa de retirar você debaixo das madeiras e também das ferragens do carro? Eles pediam para eu estar mais calma do que eu já estava, né? Ficar bastante tranquila, que ia dar tudo certo. Confiei bastante no trabalho deles, porque teve um que ficou o tempo todo ali comigo, não saiu de jeito nenhum. Mas eu estava bem tranquila, acho que foi o que ajudou eles também, né? Em nenhum momento você chegou a temer pelo pior? Você sabia que tudo ia dar certo? Sim, eu temi só na hora que as pessoas antes do bombeiro chegar, queriam mexer na carga. Daí eu comecei a gritar, falei que não, porque a carga ia cair e ia ceder mais o carro, daí ia me esmagar mesmo. E você estava dizendo, o pessoal de casa está acompanhando, as imagens são realmente impressionantes, né? É inacreditável, acompanhando apenas as imagens, que alguém possa ter sobrevivido a um acidente como esse, né? Você está vendo aí os homens do Corpo de Bombeiros aí ao redor do acidente, mas você disse que um deles ficou ali ao seu lado, sim, né? Sim, entrou praticamente no carro. O que ele ficava dizendo para você nesse momento para te tranquilizar e para levar segurança para você? Perguntando se eu estava sentindo dor em mais algum lugar, perguntando se eu estava com falta de ar. Pedia para eu conversar com ele para eu não desacordar, né? Para eu não desmaiar. Mas ele falou, se acontecer alguma coisa, vai acontecer comigo também, porque daqui eu não saio. E eu, graças a Deus. Transmitiu coragem também para você, muita segurança, não é? Sim. E quanto tempo que se passou durante esse período até que você fosse removida dali? Eu acho que o total, assim, foi 1 hora. Uma hora. O seu marido chegou nesse espaço? Sim, ele chegou e eu estava ainda
a primeira viatura ainda tinha chego. E ele estava mais desesperado que você ou não? Sim, ele ficou bem nervoso. Porque na hora que ele chegou, eu estava com a cabeça para fora do veículo. Acho que ele imaginou o pior, né? Eu tô olhando para você aqui, você conversando com a gente, é inacreditável ver o seu estado físico. Eu não tô vendo um arranhão no seu corpo. Você ficou com algum machucado, algum hematoma, algum arranhão, alguma parte dolorida do corpo? Só um pequeno machucadinho na mão e uns pinguinhos. Aonde? Não, isso aqui? Não é possível. Não é possível. Aqui. Não, isso, olha aqui, gente. Isso aqui parece uma picada de um mosquito. Só isso. Isso aqui foi o único arranhão que você teve naquele acidente? Sim, graças a Deus. Não é possível. Sim, não é essas possível. picadinhas. Aqui. Na hora eu fui me defender, né? Renata Alves, é inacreditável. Inacreditável. Ô, Jennifer, quando você estava dentro do carro, você tinha noção de qual era a situação e hoje a tua vida tem um significado diferente? Eu tinha, porque eu escutava muito barulho do carro cedendo, ele fazia muito estalo. Então o meu medo era de ficar mais tempo ali e não dar, o caminhão terminar de tombar e me esmagar, né? Mas hoje é beijar os filhos todo dia, falar que ama toda hora, porque... O motorista do caminhão ficou presente durante todo o momento ali, ajudando também? Sim, ele ficou, ele estava em choque, né? A hora que a polícia chegou, ele nem sabia que ele era o motorista do caminhão. E ele se justificou, perdeu o freio? O que aconteceu? Ele falou que na hora que ele estava subindo, o caminhão deu um estalo e desligou. Okay. E ele não perdeu o freio do caminhão, o caminhão voltou. Bom, para que a gente possa terminar, a Carla Secato deixou uma pergunta no final do Fala Brasil, quando nós estávamos conversando, se você acredita em Deus. Então eu faço essa pergunta para a gente terminar, se você acredita em Deus, se você acredita em milagres. Sim, acredito muito em Deus. Já acreditava, né? Mas agora muito mais e milagre existe. É só acreditar que existe. Agora eu não tenho a menor dúvida, esse é um verdadeiro milagre na sua vida. Que Deus possa continuar te abençoando. Amém. E que você possa sempre celebrar a vida. Tá, muito obrigada. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigado, Jennifer. Obrigada. Uma história impressionante realmente. E felizmente a Jennifer esteve hoje conosco aqui, está aqui ainda, acompanhando ao vivo o nosso programa para contar isso para você de todo o Brasil e de todo mundo através da Record Internacional. Muito obrigado. Que história extraordinária. Cansados da falta de segurança, pedestres resolveram agir por conta própria. Eles prenderam um suspeito que havia acabado de roubar uma turista. Veja. Os gritos chamaram a atenção de quem passava. Dois homens viram o rapaz furtando o celular de uma turista e resolveram ir atrás. Eles correram até que conseguiram segurar o homem. Fica quieto, ele vai jogar mais. Então fica quieto. O suspeito mente para não devolver o aparelho. É meu, pô. Ele já entregou. Ele tá dizendo que é dele. Tem que provar. Não é o que conta a vítima. O celular da turista chilena, ela está aqui há 3 dias e olha só, durante a tentativa de recuperação ele acabou quebrado. Ela não quer gravar entrevista, mas ela contou que estava ali em frente à Catedral Metropolitana quando o rapaz passou e pegou o celular dela. E aí os populares ficaram revoltados com a cena e resolveram imobilizá-lo aqui. A família está arrependida da viagem ao Rio de Janeiro. O rapaz foi imobilizado até policiais do batalhão de choque chegarem. Não pode soltar não. Na última terça-feira, 2 turistas de Fortaleza, no Ceará, também foram vítimas de criminosos. Eles pararam para tirar fotos em frente à catedral e foram abordados por um bandido. Foram 2 fotos. Na primeira, Dona Ete olha para a câmera. Veja que há um rapaz sem camisa atrás dela. Na seguinte, ela já percebe a presença do suspeito. Repare que dá para ver o rosto do homem no registro. Ele levou a bolsa da turista com celular, cartões de crédito e R$700 em dinheiro. Queria usufruir o máximo que a cidade proporcionasse pra gente, né? Conhecer tudo que pudesse. E ficou um pouco chateado, um pouco com raiva por causa da falta da segurança, né? Que o governo podia ter com a gente aqui no estado. Realmente a falta de segurança no Brasil é algo que desperta a atenção de todos nós de uma forma lamentável. E uma acusação de assédio que teria acontecido dentro de um bar causa polêmica nas redes sociais e troca de acusações.
Vamos acompanhar. Há 2 semanas, a jovem Júlia Velo postou este relato em uma rede social na internet, que teve milhares de curtidas. Revelou que ela e uma amiga foram assediadas por 2 homens neste bar na Vila Madalena, região boêmia de São Paulo, e acusou a casa de negligência e de truculência por parte do segurança. A repercussão foi muito grande e, recentemente, o bar divulgou um vídeo na internet com imagens de 2 câmeras de segurança da casa para desmontar o que chama de acusações absurdas. Cada trecho das afirmações da jovem é intercalado com o registro de uma cena para contestar as acusações. As imagens não possuem som. Na postagem, a jovem relatou que os homens sentaram na mesa delas sem serem convidados e pegaram a bebida delas sem autorização. Pediram para que o garçom os afastasse, mas nada foi feito. E que depois de ignorá-los, um dos rapazes a puxou pelo braço e passou a xingá-las. Segundo ela, os assediadores ainda receberam cumprimentos calorosos do gerente e de um segurança, pois eram clientes da casa há muitos anos. E quando os policiais chegaram, disseram que não havia nada a fazer, apenas registrar queixa na delegacia. O vídeo do bar foi analisado por esta perita. Nesse momento ele pega um objeto na mesa ao lado, né, que incomoda bastante a mulher identificada como Júlia. Neste momento, a amiga conversa com o garçom no sentido de pedir algum auxílio, né, em relação a essa situação. A mulher identificada como Júlia se sente incomodada, levanta, né, se retira da mesa no momento e há um corte no vídeo. Ela comenta a atitude dos funcionários e da denunciante. Quando um segurança do bar se aproxima do grupo, cumprimenta os 2 rapazes com um cumprimento de mãos. Enquanto a mulher está observando a cena, né? Ela é retirada por um amigo. Em nenhum momento nas imagens disponibilizadas ela é retirada do bar por seguranças ou qualquer outro funcionário. A perita vê indícios de que o vídeo foi editado. Neste momento, ele puxa levemente a cadeira para o lado direito, afastando-a das 2 mulheres. E neste momento é possível observar, após um corte no vídeo, que há uma cadeira separando os 2 clientes. Aqui é possível observar. Isso indica que o vídeo sofreu cortes. O vídeo sofreu corte, o vídeo não é contínuo. O que aconteceu no bar naquela noite pode ser investigado pela polícia. O advogado das jovens vai pedir a abertura de um inquérito para tentar identificar os suspeitos de assédio e testemunhas. Ele acredita que estão configurados o crime de injúria e importunação ofensiva ao pudor, uma contravenção, já que o Código Penal não possui lei específica sobre o assédio. O advogado ainda estranhou que o bar não tenha divulgado as imagens completas. Em nota, advogados do estabelecimento na Vila Madalena reafirmam a veracidade das imagens, que, segundo eles, não foram editadas para defender uma versão dos fatos. Destacam que o vídeo elucida os pontos cruciais do relato de agressão que a jovem diz ter sofrido e que nenhum funcionário do bar tocou na jovem. Acrescentam que as câmeras não gravam com som e que já foi solicitada à empresa de segurança a gravação original. Em resposta, a jovem fez mais uma postagem na rede social. Afirmou mais uma vez que ela e a amiga são vítimas e fazem questão da verdade. A mesma que as machucou tanto e que, segundo ela, pode ser confirmada. Ressaltou que é difícil entender toda a situação quando não há áudio e os diálogos sórdidos não são ouvidos.
Mas esperam que a justiça veja tudo e ouça a todos. E sem edições poderá chegar a uma conclusão. Hoje é o dia de mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. É o evento Zika Zero. A repórter Ana Paula Neves está em uma escola da Zona Sul de São Paulo e do jeito que ela gosta, rodeada das crianças. Ana Paula, bom dia para você. Como vai ser essa ação? Oi César, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Hoje em Dia. Olha, o foco agora das ações é os estudantes. Então são crianças e jovens do ensino público do país todo, cerca de 60 milhões de estudantes, como esses que a gente está vendo aqui, ó, que receberam folhetos como esse. Vamos mostrar, pessoal, os folhetos, ó. Todo mundo com os folhetos na mão e mais do que isso, nesses folhetos tem a explicação de como combater o mosquito e também dos sintomas das doenças Zika, chikungunya e dengue. Ô César, a gente sabe que educação vem da escola, desde pequeno, alguns dizem até que educação vem de berço. O fato é que mobilizar as crianças e os jovens para ajudar nesse combate ao mosquito Aedes aegypti, que é uma praga hoje no Brasil, né, é muito importante, porque eles vão ser os monitores, os fiscais das próprias casas. Quer ver, ó? Eles estão com tudo na ponta da língua. Você, por exemplo, sabe como combater os criadouros do mosquito? Sim, não deixando águas paradas em vasos, garrafas, pneus. Muito bem. E qual é a sua responsabilidade? Responsabilidade igual de todo mundo. Tipo, não deixando a água parada? E jogando água fora. Senão, o mosquito, ele vai transbordar o ovinho dele. Aí vai nascer. Aí a gente tem... Aí nasce o mosquito e pica o vizinho, né? Muito bem, é isso aí. No final das contas, eles já entenderam o recado, né, César Filho? Somos todos nós no combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos levantar então os folhetos, todo mundo bonitinho. Aê! César Filho. Obrigado. Uma ótima sexta-feira para você. Olha, a criança normalmente leva tanta bronca, chama tanta atenção dos pais, que o que eles mais gostam é normalmente poder devolver e falar, ó, tá fazendo errado aqui, mamãe, tá fazendo errado aqui, papai, e chamar a atenção da gente em casa, né? E agora, um dado alarmante. O número de casos da síndrome de Guillain-Barré registrou mais de 100% de aumento em 4 estados do Nordeste. Veja. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Alagoas, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte tiveram uma explosão de registros da doença na comparação entre 2015 e 2014. Em todo o país, mais de 1.700 casos foram verificados, o que representa um aumento de 19%. Segundo o Ministério da Saúde, são em média 5 novos pacientes por dia. A síndrome de Guillain-Barré é mais uma doença suspeita de ter relação com o Zika vírus e pode causar paralisia. E eu chamo a sua atenção porque 4 dos 5 inseticidas usados no Brasil contra o Aedes aegypti não combatem o mosquito. O alerta é da Fundação Fiocruz. Mais uma vez, a melhor saída é evitar que os insetos nasçam. Ele é conhecido como fumacê e serve para matar o mosquito Aedes aegypti, mas os pesquisadores alertam. Os inseticidas estão perdendo a eficácia. O uso indiscriminado do produto tem feito os mosquitos ficarem resistentes ao veneno e o país pode ficar desprotegido em alguns anos. O problema é que, segundo a Fundação Fiocruz, apenas um inseticida estaria funcionando no país. Dos 5 produtos fornecidos pelo Ministério da Saúde e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 4 podem não matar mais os mosquitos. É o caso do veneno usado aqui em Brasília. Ele é considerado ineficaz e o mesmo pode estar acontecendo em outros estados. É que algumas substâncias contidas nesses venenos são as mesmas dos produtos vendidos nos supermercados, que foram muito usados pela população e por isso perderam a eficiência. Os nomes são complicados, mas é bom você anotar para verificar no rótulo. De acordo com a Fiocruz, inseticidas como deltametrina, lambda-cialotrina, permetrina e transifenotrina não têm mais efeito. O único eficaz é o Malathion. No Distrito Federal, em apenas uma semana, o número de casos de dengue aumentou 80%. O Ministério da Saúde prometeu apurar as informações da Fiocruz.
Nesta quinta-feira, o ministro se reuniu com a embaixadora americana e técnicos da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos para discutir sobre as pesquisas do Zika vírus e a criação da vacina. Hoje, o horizonte que os nossos técnicos trabalham é de que aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, em 3 anos, nós poderemos ter, em 1 ano, o desenvolvimento da vacina, em 2 anos, os testes da vacina e a produção e a distribuição e aplicação na população. O Ministério da Saúde também informou que, a partir de agora, todos os casos suspeitos de Zika deverão ser notificados obrigatoriamente. Antes, 150 casos de microcefalia eram registrados durante o ano inteiro. De 3 meses para cá, esse cenário mudou e já são 508 crianças que nasceram com a doença. O governo vai distribuir inicialmente 250 mil testes para que 27 laboratórios possam realizar o diagnóstico de Zika vírus. Portanto, quando você for comprar um inseticida, verifique na fórmula no rótulo, tem que conter Malathion para combater o mosquito. Na verdade, eles estão sempre em constante mutação. Isso significa que estão cada vez mais resistentes e mais fortes. Portanto, é realmente uma batalha, uma guerra muito grande, mas nós temos que continuar nessa luta. O Ministério da Saúde informou em nota que todos os inseticidas usados são autorizados pela Organização Mundial da Saúde e também pela Vigilância Sanitária. Ainda segundo o Ministério, são feitas trocas constantes desses produtos e a eficácia deles depende de detalhes técnicos que são observados com frequência. E um mistério intriga a polícia da cidade de Limeira, no interior de São Paulo. O ganhador de um bolão da Mega Sena foi encontrado morto. Ele é um dos 16 sortudos que dividiram o prêmio de 16 milhões de reais em 2007. De acordo com a polícia, no corpo não havia sinais de tiro ou corte. Arley Sinla estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu de um bar para cobrar o aluguel de uma casa. E agora ele foi encontrado morto. Mais de 100 índios interditaram um dos acessos à hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Eles protestam contra a construção da usina que teria provocado a morte de diversas espécies de peixe. Não há previsão de liberação da estrada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os índios ameaçam atear fogo nos ônibus que estão estacionados às margens da rodovia BR-230. Eles afirmam que estão sendo diretamente prejudicados com a mortandade dos peixes e que também tiveram prejuízos quando as comportas da hidrelétrica foram abertas no mês de janeiro. A empresa de energia informou que ainda está apurando os fatos. E os paulistanos têm dado um péssimo exemplo para o resto do país. É que o número de radares destruídos por vândalos na cidade aumentou 300% entre 2014 e 2015. Segundo o levantamento da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, o número de radares danificados na cidade aumentou de 38 para 145 em apenas um ano. Embora o número desses equipamentos nas ruas também tenha aumentado, isso aconteceu numa proporção bem menor que os casos de vandalismo. A polícia acredita que essas ações devem estar relacionadas à revolta dos motoristas com a aplicação cada vez maior de multas de trânsito. Vale lembrar que o estrago de radares configura crime de dano qualificado com pena estipulada no Código Penal de 6 meses a 3 anos de detenção, mais multa. No meio de uma grande crise, o governo do Rio de Janeiro não consegue pagar em dia os funcionários públicos. O impasse já dura 2 meses e os trabalhadores vivem dias de muita angústia. Depois de 32 anos de funcionalismo público, Adilson não esperava ter que brigar para receber salário. Sem saber quando o dinheiro será depositado, ele vai reprogramar as contas para fugir das multas. Eu, com certeza, estou adiantando todas as minhas contas, pagando todas adiantadas, para não pagar juros, porque os juros são exorbitantes. Sem dinheiro para honrar compromissos, o governador Luiz Fernando Pezão decidiu atrasar o pagamento dos servidores. A mudança de datas fez com que entidades do funcionalismo entrassem na justiça.
A briga já dura 2 meses e o governo do estado tem sofrido sucessivas derrotas nos tribunais. A última foi no Supremo Tribunal Federal, que manteve a decisão da Justiça do Rio. A liminar em favor da Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores obriga o Estado a cumprir o calendário regular de pagamentos. Pela decisão, pensionistas e funcionários do Judiciário devem receber no último dia do mês. Já os servidores ativos e inativos até o 3º dia útil do mês seguinte, e não mais no 7º dia, como vinha ocorrendo. A liminar prevê ainda o pagamento integral das parcelas restantes do 13º salário. A Justiça entendeu que os servidores devem ser priorizados e que o governo não conseguiu comprovar o risco ao equilíbrio das contas públicas. Para este especialista em Direito Administrativo e Finanças Públicas, atrasar o pagamento do funcionalismo não irá resolver o rombo no orçamento estadual. O governador, eu entendo que ele está num momento difícil e se ele não resolver isso, vai estar comprovada a incompetência e má gestão do governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar das chuvas. Ainda no Rio de Janeiro, alguns bairros estão sem luz por causa das tempestades, dos temporais. A repórter Carla Chaves tem mais informações. Hoje pela manhã, alguns inclusive fizeram um protesto na Avenida Brasil, na altura de Ramos. Chegaram a atear fogo em pneus, o que precisou ser controlado pela Polícia Militar. Eles reclamam que até agora a concessionária responsável pelo abastecimento não foi fazer a manutenção. Já a concessionária alega que os técnicos estão na rua, mas estão encontrando dificuldade por conta das várias ligações clandestinas. E para hoje, a previsão de mais chuva. Durante o dia deve fazer sol, mas no fim da tarde a chuva deve ser forte. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima sexta-feira para você e para os nossos amigos aí do Rio de Janeiro.